Bom, gente, então estamos retomando as regras de derivação. A gente vai ver agora a regra da soma e da diferença, da derivada da soma e da diferença. Se você tem, como está mostrado aqui na apostila de vocês, duas funções, a soma de duas funções, aqui, a soma de duas funções, então a derivada da soma das duas funções é a mesma coisa da soma das derivadas. Ou seja, você deriva uma, deriva a outra e soma os dois resultados. Certo? Isso provavelmente vai ficar mais claro quando nós formos fazer um exercício. Mas então, a derivada da soma é a soma das derivadas de cada uma das funções. Semelhantemente, a mesma coisa acontece com a diferença. A derivada da diferença de duas funções é a diferença das derivadas, certo? Então, isso de modo generalizado, né? Está apresentado aqui à direita. Ok? Simples, né? Vamos ver um exemplozinho que tem aqui na apostila. Vamos lá, por exemplo, se você pegar e encarar cada um desses termos como uma função, a gente pode pensar tudo isso como uma única função polinomial, né? Ou a gente pode encarar como três funções polinomiais. Então, se são três funções polinomiais, se nós encaramos como três funções polinomiais, nós teríamos uma primeira função, a diferença da primeira função para a segunda função, e depois a soma com uma terceira, certo? Então é só fazer as derivadas individualmente, cada uma delas, e manter os sinais que aqui estão, né? Menos e mais. Que seria, no caso, a diferença, né? Aqui, a diferença de duas funções, e aqui a soma de mais duas. Então, como é que ficaria isso? X à quinta, a derivada de x à quinta é 5x à quarta. Por quê? Lembrando aquela regrinha, nx elevado a n menos 1. Certo? A letra não ficou boa. nx elevado a n menos 1, né? Isso aí. Então, o n aí no caso é 5. Se você faz, seria o x à quinta, né? O x à quinta é igual ao x a n no caso aí. C5 igual a x à quinta. Então, meu n aí no caso é 5. Certo? Então, 5 vai para frente, n, né? E aqui 5 menos 1, que é 4. Então, 5, desse jeito fica isso aqui. 5x elevado a 4. Certo? Então, essa é a derivada dessa primeira função. Mantém o sinal aqui, né? E vamos derivar essa segunda função aqui. Essa segunda função é a mesma coisa. O n, agora, você faz igual a 3 meios. Então, ficaria 3 meios, derivando essa função aqui, certo? Ficaria 3 meios vezes não quer sair. Então, vezes não quer sair. Porque eu perdi a canetinha. Pronto, está aqui. Então, 3 meios vezes aí 2x elevado ao quê? A 3 meios menos 3 meios menos 1. Certo? Não ficou muito bom não, mas dá para entender. Eu vou fazer de novo. Porque aqui não está adequado. Certo? Menos 1. Então eu corto 2 com 2. Fica no final das contas 3x elevado a 3 meios menos 1. Se a gente pensar 1 como 2 meios, fica 3 meios menos 2 meios. 2 meios é igual a 1, né?
Então ficaria 3 meios menos 2 meios, que daria 1 meio. É 1 meio. E 1 meio, x elevado a 1 meio é a mesma coisa de raiz de x, está aqui. Então 3 raiz de x, certo? Então, a derivada de 2 elevado a 3 meios é 3 raiz de x. E a derivada de 2 elevado a 2x ao quadrado, do mesmo modo, fica 2x ao quadrado derivando, ficaria o quê? 2 vezes, porque o 2, esse 2 aqui vai passar multiplicando, né? Então vai ficar 2 vezes minha canetinha não tá boa. Colocar um x, pronto. 2 vezes x elevado a 2 menos 1. Né? 2 vezes 2 elevado a 2 vezes x elevado a 2 menos 1. X, isso aqui o 2 é o n, né? O n é 2. O n vem para frente. Ainda tinha o 2 aqui, né? Já tinha um 2, então era 2 vezes. Já tinha um 2, passa um outro 2 multiplicando, que era o n, elevado a 2 menos 1. Que aí fica o quê? 4x só. Né? Então, pronto, a derivada de 2x ao quadrado é 4x. Então, pronto. A gente derivou essa função inteira, derivando parcialmente cada elemento como uma função em separado. Certo? É uma aplicação aí da regra da soma. Do mesmo jeito da diferença, né? Da soma e da diferença. Então, vamos passar aqui para uma outra regra. Assim, antes de falar das outras regras, da regra do produto, vamos falar aqui de um exemplo interessante, que é o custo marginal. É uma aplicação interessante em administração. Certo? O custo marginal, só lembrando, o que é o custo marginal? O custo adicional de produção de uma unidade. Ou seja, se você tem um custo total, e quer saber o custo para produzir uma unidade a mais, além do que já foi produzido, isso aí é o seu custo marginal, que é dado por isso aqui, né? O custo de x mais 1 unidades, menos o custo de x unidades, certo? O custo de x menos 1, mais 1, menos o custo de x unidades. Isso aí seria a função de custo marginal, chamada função de custo marginal. Certo? Então, se nós quisermos fazer uma manipulação para encontrar uma função derivada que me dê o custo marginal, nós podemos apelar, deixa eu puxar aqui nossa lousa, apelar para aquela função, para aquele limite que define a derivada, né? Rapidinho, vou pegar essa mesma função do custo marginal, certo? Vou reescrever aqui. Seria o C de x mais 1, C de x. Deixa eu pegar um pincelzinho. Isso mesmo. C de x mais 1 menos C de x. Perdão. X mais 1 não. Vou colocar x mais h. X mais h. Lembrando que esse h seria uma variação de x. Um delta x, que eu estou chamando de h. Menos C de x. C de x. Se isso é dividido por h. Certo? Se eu fizer o limite disso aqui,
com h tendendo a 1, certo? Eu vou ter a mesma coisa que c de x mais 1 menos c de x, correto? Só que isso aqui parece muito com a definição lá de derivadas que a gente viu, né? Okay? Então, se eu fizer isso aqui, vai ser a mesma coisa que a derivada de c de x. Se nós fizermos uma comparação lá com a definição de derivadas que a gente viu lá na frente, lá atrás, melhor dizendo. Quero dizer, se eu fizer, na verdade, o h aqui deveria tender a zero, né? Pela definição de derivadas, o h aqui deveria tender a zero. Mas eu posso fazer a mesma coisa e afirmar que isso equivale à derivada de c de x. Por quê? Porque se eu tenho um x bem maior, isso aqui é o símbolo para bem maior que h, e um h muito pequeno, né, no caso, e um x bem grande, ou seja, uma produção grande, quanto maior essa produção, mais facilmente eu posso aproximar o meu custo marginal de uma derivada. Certo? Porque se o x é bem maior que h, não faz muita diferença se h é 0 ou 1. Então eu poderia fazer o limite, fazer a mesma coisa, o limite dessa função com h tendendo a zero, e aí eu teria uma derivada. Em outras palavras, a derivada da função custo, ela pode, se eu considero uma produção alta, uma produção grande, seja a longo prazo, aí, eu posso considerar a derivada da minha função custo igual ao custo marginal, certo? Ou, em outras palavras, em resumo, se eu quiser encontrar custo marginal, eu tenho a função custo, e quero encontrar custo marginal, ou seja, o custo de produzir uma unidade a mais, certo? É só fazer uma derivação da função, ok? Então, voltando lá para a nossa apostila, né? A gente estava assim, lá na página 180. Então é isso. A gente é falando da função custo. E aí a gente vai falar agora da regra do produto. Assim, aí só por questão de nomenclatura, então essa função custo marginal costuma ser chamada de CMG, custo marginal no caso, que é a derivada da função custo. Se você tem a função custo, você sabe o seu custo marginal só fazendo uma derivação dela. Do mesmo jeito, existe também a renda marginal, lucro marginal, que são definições importantes dentro da administração, da economia também, né? Então, se você tem a função de renda, e quer saber renda marginal, é só derivar a função. Se você tem a função lucro, quer saber o lucro marginal, é só derivar também a função. Bom, nosso tempo do vídeo está se esgotando, então vou voltar no próximo vídeo para falar sobre a regra do produto, a regra do quociente, e falar de mais aplicações, certo? Dentro da administração também. Então, até o próximo vídeo. Até já.